Eu lembro de uma coisa, quando eu iniciei na música, eu iniciei por conta dela. Porque ela cantava em barzinho, né? Já tinha os seus desafios aí de restauração dos princípios da vida dela. E ela tocava em boate, barzinho e tal. E quando ela se converteu, quando Deus trouxe ela para mim, para Jesus, e aí eu percebi a necessidade, que eu precisava estar junto com ela. E aí eu comecei a tocar percussão. Aí depois eu fui tocar contrabaixo, acho que foi, né? Precisou de um contrabaixista e eu precisava estar do lado dela, né? E eu fui tocar contrabaixo, né? Aí depois precisou de bateria, né? Aí eu fui aprender a tocar bateria, porque eu não queria que ninguém me tirasse de perto dela. E aí foi crescendo. E o coração sempre desejou de servir. Estou tentando cantar, mas tem uns matador de profeta aí que não está deixando muito, né? Mas que Deus abençoe quem não tem deixado, né? Uma coisa é você incentivar, outra coisa é você fazer a coisa errada acontecer, né? Aí é difícil. Mas um dia Deus me deu uma palavra no meu coração para aquilo que eu tinha que fazer da minha vida. E eu lembro que eu fiquei na música bons anos da minha vida. E no dia que nós fomos ordenados, o nosso pastor na época, ele disse assim para mim: eu preciso que você cuide da igreja. E você vai deixar o que você está fazendo. Eu não titubeei, por quê? Porque o que eu estava fazendo é o que eu queria fazer, não era o que Deus tinha chamado eu para fazer. E eu fui fazer aquilo que Deus tinha chamado para fazer, e eu senti a plenitude de Deus na minha vida. Porque quando você está de fato no centro da vontade, da vocação, daquilo que Deus te criou, você entende. Não precisa ninguém falar. Porque naquele lugar onde você está, você vai sentir Deus de fato trabalhando na sua vida e através da sua vida. Você olha para alguém e você fala: ele está no centro da vontade de Deus. Sabe por quê? O sorriso é diferente. A alegria em servir é diferente. O desejo descontrolável de servir é diferente. Por quê? Porque quando você faz aquilo que Deus te chamou para fazer, não é peso, é alegria, não é enfado, é alegria, não te gera cansaço. E eu já falei isso aqui. Tudo que te gera cansaço não foi promovido por Deus, foi promovido pelo teu desejo de fazer. E o trabalho, ele interrompe a obra, porque quando você começa a trabalhar, você deixa de praticar as boas obras. E a obra de Deus, ela não gera dores. A bênção de Deus está sobre a sua vida. E o que é a bênção de Deus? Ela não gera cansaço na sua vida, ela te enriquece e não gera dores. O que está falando? Deus vai te abençoar quando você estiver fazendo aquilo que Ele chamou. Ninguém abençoa ninguém fazendo aquilo que não falou para fazer. Ainda que seja bom, se não estiver no centro da vontade de Deus, você está caminhando paralelo àquilo que você foi criado. Sabe o que é caminhar paralelo? É você fazer uma rota muito perto, muitas vezes, e nunca chegar no mesmo destino. E você viver uma vida inteira, de repente, fazendo para Deus, sem Deus te chamar aquilo para fazer. E o pior, quando você faz para Deus, sem Deus ter pedido, você deixa de fazer o que Ele está pedindo. E aí que é complicado. E aí no final da sua vida, você vai olhar para trás: eu trabalhei a vida inteira. Aí Deus vai falar para você: mas nunca te pedi para trabalhar. Eu te pedi para você fazer o que eu chamei você para fazer. Tá entendendo? E aí o sorriso estampar no teu rosto. Aí eu não preciso tocar bateria, porque aí eu tenho um homem de Deus que toca bateria. Glória, Deus te abençoe, Fábio. Todas as vezes servindo essa casa com tanto amor, tanto carinho. É um amigo de alguns anos já, né? Que Deus abençoe muito a sua vida, viu? Aleluia, querido. Abra comigo 1 Samuel capítulo 15. Capítulo 15. Primeira Samuel capítulo 15, do verso 22. Amém? O texto diz assim:
Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que o quê? E o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. 23. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Senhor amado Deus, nós queremos te pedir mais uma vez que a tua mensagem ela possa entrar na nossa vida como uma semente, o nosso coração como uma terra fértil. Nós rejeitamos toda ação do inimigo nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos, em todos aqueles que nós amamos, Pai. Que à medida que o Senhor for falando conosco, o nosso coração absorva toda a mensagem, Pai, com clareza e entendimento. A revelação ela não vem senão para descortinar tudo aquilo que estava oculto das nossas vidas, mas ela vem para também construir em nós valores e princípios eternos. Por isso nós clamamos ao Senhor: fale conosco, Pai, e nós o ouviremos, em nome de Jesus. Querido, esse texto aqui, ele é um texto que fala da rejeição de Deus pelo reinado de Saul, a desaprovação, a não aprovação segundo as práticas que esse homem teve. Talvez um grande rei, mas que tinha meias verdades. Talvez um grande rei escolhido pelo povo, né? Ontem eu ainda brinquei, a gente estava falando sobre algumas coisas, sobre governo, enfim, sobre política. E é interessante quando você olha para as escrituras, você não vê tanta democracia nas escrituras. Você vê, na verdade, um reinado onde existe um rei, e todos aqueles que escolhem de fato servir são seus súditos. Só que o detalhe é que esse rei é perfeito, mas os súditos não é. E as verdades que esse rei fala com o seu povo, ele pode ser compreendido ou pode ser mal compreendido por aqueles que estão ouvindo. Por isso que a todo tempo, quando Deus fala, ele fala, mas de fato alguém tem que ouvir a mensagem que está sendo falada. E não só ouvir a mensagem, mas ouvir com clareza, porque a verdade, quando ela é meia verdade, ela não é uma verdade, ela se torna uma mentira. E a mentira muito falada, ela tem o poder de se tornar verdade na mente daqueles que desconhecem aquilo que de fato é verdade. E aí ele absorve toda a mentira e caminha segundo aquilo, porque de fato ele não conhece a verdade. Por isso Osés vai falar: o meu povo perece pela falta do conhecimento. E o conhecimento te traz clareza e entendimento, e você só pode desfrutar daquilo que você entende. Você só pode desfrutar daquilo que você compreende de verdade. Não é gravar um versículo que vai te crescer na vida, vai te fazer crescer na vida, mas a compreensão da intenção da qual Deus está falando através daquele versículo, de fato vai fazer com que você avance na tua vida, entende o que Deus quer fazer com você. Isso chama princípios. Quais são os princípios? É tudo aquilo que Deus fala para você partir daquele ponto inicial e fazer a sua caminhada em cima daquilo que Ele determinou. Isso é um princípio. Só que Saul, Deus manda Samuel falar para Saul destruir todo um reino, destruir toda uma cidade, destruir todo um povo, inclusive os homens, as mulheres, seus filhos, seus animais, toda a sua riqueza. Ele manda exterminar com tudo, porque aquele povo caminhava contra o Senhor. Mas Saul, ele vai em direção àquele povo e ele faz de fato aquilo que Deus mandou fazer. Mas o texto segue dizendo que Saul pegou do melhor do gado, do melhor das ovelhas, do melhor das riquezas daquele povo. Ele extermina o povo, mas quer desfrutar daquilo que o povo ajuntou. E Samuel vai de encontro com Saul, Deus rejeita, fala para Samuel: Samuel, esse homem está perdido. Eu não consigo administrar o meu coração, porque ao invés dele fazer o que eu ordenei que ele fizesse, ele escolheu caminhar segundo os preceitos do próprio coração, desejo do próprio coração. Vai lá e fala para ele que eu rejeitei ele. Samuel chega diante de Saul: Saul, o que você fez? Saul fala para ele assim: eu fiz exatamente o que o Senhor mandou eu fazer.
E Samuel fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim: mas por que eu estou ouvindo o gado? Por que eu estou ouvindo os cabritos? Ele fala: não, mas eu fiz. Mas os meus servos quiseram, né? Cada um tinha a sua necessidade. Cada um pegou do melhor daquele povo e levou para suas casas. E o texto diz que da maneira com que Saul desobedeceu aquilo que Deus mandou, da mesma maneira Deus rejeitou o reinado dele e promoveu a unção sobre Davi um pouquinho mais para frente. A democracia fez com que o povo escolhesse um rei para ele. Você vai perceber que em todo tempo quem aclama o rei é o povo. Quem levanta o rei é o povo, quem derruba o rei é o povo também. Mas o detalhe é que toda vez que o teu coração está centrado na vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, guardando os princípios, as leis, os mandamentos do Senhor, não tem como o povo te rejeitar, porque a palavra de Deus não é aquilo que é a intenção do seu coração, mas aquilo que o próprio Deus está promovendo no povo. Ainda que o povo rejeite, mas existe uma ação divina sobre aquele que está caminhando segundo a sua vontade. E o que nós vamos falar um pouco aqui hoje são sobre os princípios eternos que vão te conduzir a desfrutar de uma vida plena com o Senhor. Saul simplesmente rejeitou a ordem de Deus. Agora deixa eu falar algo para vocês. Todo mandamento ele é promovido a partir de uma quebra de princípio. Entenda isso. Ninguém, na verdade, Caim matou Abel. Matou ou não matou? Caim matou Abel. A gente às vezes erra, né, a ordem das coisas, mas no final das contas um matou o outro, né? Vamos partir daqui. Caim matou Abel, mas Caim não tinha se deparado com a morte ainda. Estou certo ou estou errado? Ele não conhecia a morte, mas como ele mata o irmão? Na verdade, o desejo do coração não é matar, mas de repente provocar uma ação contra aquilo que o irmão estava fazendo, que na verdade ele estava fazendo contra o Senhor, através da rejeição da oferta dele. Mas é interessante que Caim mata Abel. E dali para frente, um povo, ele conhece a consequência do ato que da mesma maneira Caim fez com seu irmão. Por exemplo, até antes da morte de Abel, talvez ele não sabia que jogar uma pedra na cabeça do irmão mataria. A gente não vai conhecer isso. Mas a partir dali, todo aquele que pegasse uma pedra e lançasse sobre a cabeça do irmão, sabe que promoveria a morte. E a partir daí, precisou haver um mandamento. Não o quê? Se ninguém tivesse matado, precisava ter um mandamento. Mas o princípio da vida foi corrompido. Então, quando eu quebro o princípio, eu preciso estabelecer uma ordem. Quando você interrompe a vida, e o problema não é a morte, o problema é interromper a vida, talvez no teu coração faça o mesmo sentido, mas não é. Quando eu tento tirar, quando eu eu desejo que você não viva, eu não estou propriamente desejando a sua morte, mas eu estou desejando que você deixe de cumprir tudo aquilo que você tem feito. E aí você vai entender que todo suicida, ele não está querendo morrer, ele está querendo interromper o sofrimento. E ninguém tira a própria vida porque o namorado largou da namorada, porque a namorada largou do namorado, ou porque perdeu o emprego, ou porque alguém foi lá e saqueou a sua conta bancária. É uma série de acontecimentos desde o ventre da mãe que foram criando marcas na vida, promovendo marcas, angústias, frustrações, até culminar para uma idade onde algo acontece de fato que marca muita vida, e aquilo se torna a gota d'água. Ela diz: eu não quero mais viver com isso dentro de mim. Então não é tirar a vida, ainda que pareça o mesmo sentido, mas eu tirar a minha vida não quer dizer que eu quero morrer, eu quero interromper todo o sofrimento que acomete a minha alma e o meu coração. E aí alguém pode dizer:
ela se matou porque perdeu o namorado. Eu vou te dizer, ela se matou porque ela gritava e ninguém deu ouvido ao clamor dela. Augusto Cury diz assim: não julgue um depressivo, porque talvez ele pode estar desfrutando da mais profunda dor humana. Porque a dor física, você vê, você compreende. Machuquei, eu vou passar um remédio, mas e a dor na alma? Quem vê? E a dor na alma, quem tem essa profunda dor na alma, que nós chamamos de depressão, de angústia, ela dá sinais. O detalhe é quando ninguém vê os sinais. O pior é quando ninguém vê os sinais dentro da própria casa. O pior é quando o pai não vê o sinal no próprio filho, quando o marido não vê o sinal na própria esposa, quando a esposa não vê o sinal no próprio filho, no próprio esposo, e aquela dor, ela é tão grande, tão aguda, que vai destruindo ela por dentro, e ninguém está valorizando aquilo. Por quê? No nosso coração é porque tem tempo demais, está desocupado, tem que caçar alguma coisa para fazer. Mas deixa eu falar alguma coisa para você: todo suicida ele grita, mas quando ele percebe que ninguém está ouvindo, ele diz: eu estou sozinho, agora eu preciso interromper o sofrimento. Feche seus olhos por um minuto. Deus amado, isso não tem nada a ver com a mensagem, Pai, mas eu sinto do Senhor, Pai. Vai em direção a esse coração, Deus. Espírito Santo, vai em direção a esse coração agora. Restaura, Pai. Que o amor do Senhor encubra todo sentimento de solidão. Que o amor do Senhor, Pai, como um pai, promova, Senhor, nesse coração um abraço agora, Deus, de amor, de cura, de libertação, Deus. Não está sozinho, você não está sozinho. Você tem um Pai que te ama, que acima de todas as coisas pode te abraçar no momento que você se sentir só. Se você tem sentido só, mesmo no meio de uma multidão, acredite, Deus está com você. Nós como igreja te amamos. Nós ministramos o amor de Deus na sua vida. Se em algum momento passou pela sua mente que você não tem valor, deixa eu te dizer algo: você tem valor, você é especial. Especial para nós, especial para Deus acima de todas as coisas. A tua vida é preciosa, a tua vida tem valor. Se algum sentimento passou no teu coração, nós repreendemos isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você tem valor. Em nome de Jesus. Aleluia. O texto de Samuel, ele está dizendo algo muito interessante. Ele está falando uma coisa que nós precisamos compreender. É melhor obedecer do que sacrificar. Deus está falando assim: olha, eu estou pouco me importando com a tua oferta. Como o irmão Sérgio, o pastor Sérgio ministrou para nós. Não é o valor, ele está falando assim: o que me importa é se você compreendeu o que você está fazendo. Deus está falando assim: eu tenho coisas a fazer na sua vida e através da sua vida, eu tenho princípios que estão sobre a sua vida, que se você caminhar em cima deles, em cima dessa palavra, você não precisa mais sacrificar. Ele está falando: eu tenho mais prazer quando você obedece do que quando você sacrifica. O detalhe é que em toda a nossa vida nós entendemos e compreendemos as Escrituras, mais propriamente no Velho Testamento, na Antiga Aliança, que os sacerdotes, eles sacrificavam ao Senhor para quê? Geralmente para a remissão de pecado. A remissão do próprio pecado, talvez a remissão do pecado do povo. Mas é interessante a gente compreender que Deus está falando algo aqui que é um princípio para toda a nossa vida. Ele está falando: ainda que eu abençoe
quando você se dispõe a sacrificar algo na sua vida, em favor da redenção de alguma área da sua vida, de algum pecado, alguma coisa assim, ainda que existe uma bênção sobre isso, eu tenho muito mais prazer quando você obedece, não precisa passar por isso. Por isso a dificuldade no coração do filho pródigo, quando ele vai e ele volta, e a gente ministra ao retorno do filho pródigo. Mas existia um filho que ficou dentro de casa, e esse filho disse: pai, eu estava aqui todos os dias, eu te obedeci, eu te honrei todos os dias da minha vida, o Senhor nunca matou um carneiro para fazer uma festa para os meus amigos, agora ele se perdeu, ele gastou toda a parte dele da herança, ele fez o que quis, gastou com prostituta, e quando ele vem, o Senhor faz uma festa. E o pai disse para ele: filho, deixa eu te ensinar algo. Ele foi, mas ele voltou. Ele estava morto, mas agora ele viveu. Agora deixa eu te falar algo. Tudo que tem aqui é teu. Tudo isso aqui é teu, filho. Você pode desfrutar de tudo isso, mas o teu irmão estava morto, agora reviveu. Se alegre nisso. Mas o coração do irmão que ficou, querido, deixa eu te falar uma coisa. A gente tem dificuldade de honrar quem não erra. A gente honra muito mais quem se perde e volta. Eu tinha um amigo meu que nasceu em berço cristão, berço evangélico, passou uma vida, não vou falar santa porque ninguém é santo, senão o próprio Deus, o próprio Cristo, mas passou uma vida aos olhos humanos reta. E eu lembro que em todo momento a gente exaltava o que era drogado e agora foi restaurado, o que era prostituta e agora foi restaurada, o irmão que estava perdido nas drogas, no vício, no cigarro, na bebida, na prostituição, mas agora veio, glória a Deus, tem um testemunho, vem cá, irmão, vamos dar um testemunho. Olha, eu era perdido na minha vida, eu fiz tudo de errado, eu usei droga minha vida inteira, eu batia na minha mulher, eu matei meu pai, eu fiz isso, eu chutava o cachorro, mas Deus mudou a vida e glória a Deus, e a igreja aplaude, maravilhoso. Mas a gente nunca traz à frente aquele que nunca se desviou da casa do Pai. Você já viu um testemunho de alguém que nasce em um berço evangélico e nunca se desvia? Ninguém dá testemunho. Sabe por quê? A gente fica enaltecendo o sacrifício, mas Deus está falando, é melhor obedecer do que sacrificar. Eu tenho muito mais prazer quando você não erra, do que quando você vem pedir perdão, ainda que exista uma bênção e uma misericórdia sobre a tua vida, mas quando você obedece os princípios, quando você tem desejo pela casa de Deus, quando você ama o altar do Senhor, quando você faz aquilo que eu te peço, quando você faz aquilo que eu mando, quando você cumpre os princípios eternos que tem na palavra, medite na palavra de dia e de noite, rumine ela, mastigue ela, fica o dia inteiro digerindo aquilo que o Senhor tem falado com você. Eu tenho muito mais prazer em você, ainda que eu abençoe o retorno, guardar os princípios e os mandamentos de Deus. 1 João capítulo 5, verso 3 diz assim: nisto consiste o amor de Deus, em o quê? Obedecer os seus mandamentos. Hebreus capítulo 5, verso 8: embora sendo filho, o Cristo, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Lucas capítulo 6: porque me chamam de Senhor, se não fazem o que eu mando. Por que questionar a Deus? Quando Jó, no meio da sua aflição, ele começou a questionar por que disso. Deus olha para ele e faz uma entrevista com Jó. É interessante que em todas as escrituras, Jó em especial, Deus faz duas coisas: fica respondendo o seu clamor e faz uma pregação sobre Jó para o próprio Satanás. Ele fala: ei, Satanás, onde você estava? Onde você estava? Eu estava rodeando a terra. Aí Deus começa a pregar sobre Jó. Fala: Satanás, tem visto meu servo Jó?
Homem íntegro e fiel, eu vejo, tá lá, tá firme, não tá, Deus? Tá, ele tá firme. Mas se eu tocar nele, ele não fica firme. Aí Deus começa a permitir algumas coisas. E aí ele permite por um motivo: para frustrar os planos do cão. Ô glória, tem coisa que Deus vai permitir na sua vida, para você é desesperador, é um caminho sem volta, é ruína, é dor, gera dor, tudo, mas Deus está promovendo em você a grande exaltação do poder de Deus na sua vida. Talvez a maior crise que você está passando, Deus está colocando e fazendo um discurso sobre você. Está vendo a minha filha? Ela é serva fiel, ela tem caráter, integridade. E Satanás fala, mas se eu tocar nela, ela te abandona. Aí Deus faz assim, eu vou te permitir. Toca nela. Aí ele começa a tocar na tua vida, no teu emprego, na tua saúde. E todo dia você dobra o teu joelho e fala, Senhor, eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor está no comando da minha vida, toda a minha estrutura é Tua, a minha vida é Tua. Aí ele olha para Satanás, está vendo, seu desgraçado? Você pode tentar tocar contra a minha igreja, a minha noiva, o meu filho, a minha filha, mas você não tem poder de tocar na vida dela, você não tem poder, porque o coração dela é reto, o coração dela é obediente, o coração dela é reto comigo, é fiel comigo. Aí muda tudo. Guardar os princípios, os mandamentos e as leis do Senhor. O princípio, todo princípio é a fundação que promove uma vida de deleite no Senhor. O que é o princípio? O que você faz com os princípios de Deus? O princípio é todo o início de algo. Qual que foi o princípio dessa igreja? Uma pequena célula que Deus foi acrescentando a sua vida, foi promovendo a sua vida, foi ajuntando a nós, você, e se tornou uma igreja. O princípio é o início de algo. Agora, quando Deus ele estabelece um princípio na sua vida, Ele diz, a partir daqui você caminha desse jeito, eu estou dando início para você, agora você faz o que você quer da sua vida, eu já te ensinei como é que faz. O princípio você pratica, o mandamento você simplesmente cumpre, é uma ordem. Quando você dá uma ordem para o teu filho, ele precisa cumprir, porque você é o pai, você é a autoridade máxima dentro da tua casa. Você é o rei da cocada preta, como diz o outro, né? O leão alfa, o macho alfa. Teu filho cumpre, na verdade, ele cumpre os mandamentos, aquilo que você estabeleceu. E a lei você obedece. Agora, entenda algo. Quem pratica princípios, ele não precisa entrar no campo do mandamento e da lei. Porque todo mandamento, ele é estabelecido a partir da quebra do princípio. Como eu disse, Caim e Abel. Matou Abel, ninguém pediu para ele matar e ninguém pediu para ele não matar, mas o princípio era a vida. 1 Timóteo capítulo 3, Jana, põe para mim por favor, 1 Timóteo capítulo 3, verso 5. Nós vamos ler junto na tela. 3:5. Olha lá o que o texto diz. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Isso é um princípio. Só que é um princípio escondido dentro daquilo que está escrito. Qual que é o princípio? Governo e autoridade. Se alguém não tem governo e autoridade dentro da própria casa, como cuidará da minha igreja? Qual que é a quebra do princípio? Quando você deixa de ter o governo. E aí você perde de desfrutar aquilo que Deus tem para a sua vida. Agora, Deus nunca dá um princípio sem te ensinar como praticá-lo. Efésios 5, verso 6, o capítulo inteiro, ele vai começar a ensinar a mulher como se comportar diante do marido e o marido como se comportar diante da mulher. Ele vai ensinar o que é o governo da casa, qual que é a estrutura da casa. Então todo princípio a ser praticado, ele não precisa ser estabelecido uma lei em cima daquilo. Efésios 5, né?
Provérbios vai falar muito, nós lemos muito sobre criação de filhos essa semana no curso de casais, vai falar muito sobre como criar os filhos. Ensinar o filho no caminho que se deve andar quando é criança, porque quando ele for adulto não se desviará dele. Não retenha a vara do teu filho, aquele que ama corrige. Todos os ensinos que em relação ao pai com o filho. Então ele te instrui para que você não quebre o princípio. Porque quando você quebrar um princípio, ele vai estabelecer uma lei sobre a sua vida. E aí quando você não cumprir a lei ou o mandamento, ele destitui o teu governo daquele lugar, como ele fez com Saul. O sacrifício é a busca pela redenção, pela prática do erro. Mas Deus tem muito prazer em quem obedece do que em quem sacrifica. Alguém sabe qual que é o maior capítulo da Bíblia? Claro que sabe, você só não quer falar. Salmo 119. Abre aí comigo, Salmo 119. Sempre 19:1 diz assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na onde? Na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos. O verso 17: sê generoso com o teu servo, para que eu viva e observe o quê? A tua palavra. Verso 19: sou peregrino na terra, não escondas de mim o quê? Verso 25: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo o quê? Verso 33: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até o fim. Verso 41: venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo as tuas promessas. Verso 49: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifique. Verso 57: o Senhor é a minha porção, e eu disse que guardaria as tuas palavras. Verso 65: tem sido bom para o teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Deixa eu te falar, de uma Bíblia inteira, Deus separou o maior capítulo dela para falar que se você guardar os princípios e os mandamentos do Senhor, tudo vai bem com você. Se coloque de pé em nome de Jesus. O dia que Deus me visitou para me falar o que eu deveria fazer, Ele usou esse texto aqui, ó, 119:11. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E aí eu entendi que toda vez que eu quebrasse um princípio de Deus, Ele precisaria exercer lei sobre a minha vida. Deus não está preocupado com a tua oferta, o teu dízimo, a tua primícia. Não está preocupado, de forma alguma, querido. Nós temos as nossas necessidades, mas sabe o que nos preocupa? Se você de fato compreende os princípios que estão escondidos atrás disso. Deus não está preocupado se você vai entregar os seus talentos aqui, vai fazer, vai tocar, vai ministrar, não. Deus está preocupado de fato com o que está dentro do teu coração.
Eu compreendi o que eu estou fazendo? Eu entendo que o que eu faço vai me promover coisas na minha vida? Eu entendo, por exemplo, vou te dar o exemplo em cima disso que eu estou falando. As primícias, elas são honra. É uma honra. E o que a honra promove na sua vida? Perceba, não é o fato, a primícia, mas o que está por trás daquilo, a honra. Quem honra, com honra de profeta, recebe galardão de profeta. À medida que você honra, você vai ser honrado. Esse é o princípio. O que é o dízimo? É a fidelidade. O que a fidelidade te promove? Proteção. A partir do momento que eu guardei esse princípio no meu coração, eu me torno alguém fiel ao Senhor nos meus dízimos, Deus começa a promover proteção na minha vida. Então, à medida que eu separo uma parte daquilo que eu ganho, Deus começa a cuidar de todo o resto. Por que Ele faz isso? Para honrar o teu coração aquilo que você tem feito. É simples assim. O que é oferta? É generosidade. Toda vez que você vem aqui, você traz uma oferta no altar, é generosidade. Eu estou colocando uma oferta. Às vezes não tem propósito nenhum, eu só estou colocando uma oferta no altar. E oferta é uma semente. Generosidade, ela promove o quê? Abundância na sua vida. Então entenda, não é o valor. A gente até estava brincando, fez uma loja de R$15 aqui. Vai que o povo aí fora pensa que o dízimo ali é preço fixo, Paulo, é R$15. A gente brincou com isso esse dia, foi muito legal. Mas é o princípio que está por trás daquilo que você está fazendo. Se não compreende, deixa eu te falar, não faça. Mas não deixe de compreender. Vá em busca de entender o que está acontecendo com você. Feche os teus olhos. Senhor, nós te adoramos, Pai, nessa manhã. Nós te agradecemos, Pai, porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz. Ó Pai, a Tua palavra, Senhor, nos livra de enroscos na nossa vida. A Tua palavra nos livra da morte, Deus. A Tua palavra nos ensina em todo tempo que é melhor estar com o Senhor do que longe do Senhor. A Tua palavra, Senhor, tem nos ensinado que obedecer ao Senhor é o melhor caminho que nós temos na nossa vida. Por isso nós sempre ministramos, Senhor, o quanto é bom não viver baseado na lei, mas baseado no amor do Senhor pelas nossas vidas. Porque toda vez que eu faço algo que o Senhor pede, não é porque o Senhor está mandando, porque nós queremos te agradar, porque nós te amamos, Deus. E quando nós fazemos porque nós te amamos, o Senhor é um pai. E qual o pai que o filho pedindo um pão lhe daria uma pedra? Meu Deus, o Senhor é um pai que ama e tem desejo de abençoar. O Senhor é um pai que ama e tem desejo de ver o filho bem. O Senhor é um pai que ama e tem um desejo de ver a felicidade estampada no rosto do filho. Mas hoje nós compreendemos, Pai, mais uma vez no nosso coração, que é melhor obedecer. Eu vou te dar um minutinho, você vai ouvir essa canção e nós vamos encerrar em nome de Jesus. Coloca a tua mão no teu coração. Verdadeiro adorador, curado e quebrantado. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor rasgar o coração e confessar. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor rasgar o coração e confessar. Deixar Deus agir, receber perdão ao me arrepender dos meus pecados.
está te chamando. Santo e separado. Obedeça a sua voz. Um verdadeiro Não aborte a missão. adorador, curado Missão dada é missão cumprida. e quebrantado. Aleluia. Aleluia. Vai em direção àquilo que Deus está te chamando. Deus é bom e fiel. Ó, deixa eu te falar. O melhor de Deus não está por vir. Ele já veio e escolheu habitar dentro de você. Então aprenda a desfrutar disso. Só um recado. Aquele momento que o Senhor levou-nos falar sobre depressão, se você entende que é com você, se precisar, nos procure no final da reunião ou nos ligue, ok? Não sofra sozinho, ok? Não sofra sozinho. Não lute as suas guerras sozinho. Não faça isso, não cometa esse erro. Nós estamos aqui para pegar na sua mão e caminhar junto com você, amém? Abra suas mãos, que o amor de Deus Pai, as misericórdias, as consolações do Espírito Santo e as misericórdias do nosso bom e lindo Jesus esteja contigo sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a tua vida, a tua casa, que o Senhor abençoe a tua entrada e a tua saída, que o Senhor abençoe o teu trabalho, que o Senhor abençoe toda a tua família, em nome de Jesus. Amém?